Perfeito, já que é sobre bibliologia, peguem as suas Bíblias e eu convidarei vocês a abrir no Salmo 91. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 91. Todos abriram? Salmo 91? Coloque sua Bíblia aberta aí em cima da mesa agora. Já estão sentindo? Já estão sentindo? Abriu no Salmo 91, está certinho? Tem que soltar a Bíblia, gente, para fazer efeito. Solta a Bíblia. Deixa ela aberta só. O ambiente já está abençoado, não está? Salmo 91 aberto, sinal de bênção. Todas as nossas casas com as nossas Bíblias abertas no Salmo 91, tudo funcionando corretamente. Creio que já é desnecessário falarmos sobre qualquer outra coisa, né? Está resolvido o problema. Amém? Não fala amém não, não fala amém não. Ah, tá, então tá bom. Então vamos manusear a Bíblia, pode ser? Abre aí comigo, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Não precisa soltar a Bíblia não agora, pode ficar com ela na mão aí, segura ela. Pronto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Texto maravilhoso. Belíssimo texto. E eu não sei vocês, mas tem alguns textos bíblicos que a nossa vontade talvez seja de guardá-los com a gente todo o tempo, né? E esse é um deles, então eu vou tomar liberdade de fazer isso, tá bom? Vamos zapear um pouquinho mais a Bíblia? Vamos lá para Salmo 23 agora? Pode ser? Bastante conhecido também. Talvez alguns de vocês nem queiram abrir a Bíblia, porque vocês já conhecem. Esse aqui eu recebi da minha tia, que mora longe, pelo WhatsApp hoje, com uma série de coraçõezinhos, florzinhas. Hoje cedo, para a gente abençoar o nosso dia, para ter o dia abençoado, tá bom? Então, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E com letras grandes e garrafais, nada me faltará. Mais um texto que vale a pena a gente guardar, sem dúvida. Então vamos guardar ele também. Muito bem. Dia abençoado. Estou pronto. Estou pronto porque precisar. Afinal, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Afinal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então está tudo resolvido. E a gente, se tiver com algum probleminha específico, talvez na família, no casamento, na criação de filhos, o que a gente pode fazer? Abre no Salmo 91, deixa a Bíblia aberta e está tudo resolvido. Tudo certo? Por mais ridícula que essa ilustração pareça, é o que muitas pessoas creem. Por mais besta que pareça, nós incorremos em erros como esse muitas vezes. Compartilhamos textos sem contexto, com interpretações que não são feitas à luz das Escrituras, e a gente acaba pregoando uma sequência de coisas que não são carregadas de revelação de Deus, não são carregadas de inspiração de Deus, não sequer podem ter autoridade de Deus naquilo que diz respeito às Escrituras, e a gente se apega a alguns textos bíblicos e fala, a minha Bíblia vai ser norteada, a minha vida vai ser norteada por essa Bíblia aqui, mas não por aquela. E a gente norteia a nossa vida por uma parte da Bíblia, não pelo todo, e a gente nem sequer considera a possibilidade de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se puder passar, você já arrumou aqui, né, Tiaguinho? Toda a Escritura é inspirada por Deus, mesmo que não vá para aí, foi. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
Toda a Escritura. Até a genealogia, Saulo, Até as partes que a gente não entende muito bem de início e é necessário uma explicação, sem dúvida. E por que é tão importante a gente estudar a bibliologia, então? Por que é tão importante a gente pegar as Escrituras e entender o que é esse livro que a gente carrega? O que é esse livro que pessoas morrem por ele? O que é esse livro que pessoas anseiam por ter, às vezes, uma página dele, um pedaço dele, para que sejam, de alguma forma, instruídos na verdade de Deus? Por que as pessoas passam por isso? Por algumas razões. E a maior delas, pode passar, Tiaguinho, por favor, é que a maior motivação para a incredulidade, ela é moral e não intelectual. Saulo, mas me parece que esse argumento está contradizendo o que você está falando. Parece que está contradizendo. Se não é intelectual, se o desafio da incredulidade tem a ver com moralidade e não intelectualidade, por que é importante estudar a Bíblia? Porque parece que se a gente estuda a Bíblia, a gente se torna intelectual e não é um apego necessariamente moral. E aí está o nosso grande desafio. Bibliologia diz respeito ao estudo das Escrituras como palavra de Deus, como aquilo que diz respeito a uma revelação, inspiração e autoridade de Deus para a vida dos cristãos. De maneira que, se isso aqui se torna uma fonte de informação e não de transformação, é um livro inválido, é um livro sem propósito. Ele te torna intelectual, mas não moralmente correto. E aí, se a gente pensa nos vícios do ser humano, no que diz respeito a... Pode passar, por favor. No que diz respeito ao poder deste mundo, a luxúria, a cobiça, mundanismo, liberdade, que são inclinações constantes que permeiam o nosso coração, e que a gente encontra nas Escrituras resposta para todas essas coisas, e uma solução palpável para tudo isso, a gente percebe que, se a Bíblia é lida como Salmo 23:1, como Salmo 91 aberto, como Filipenses 4:3, e a gente memoriza essas coisas sem entender o contexto das Escrituras e sem entender isso como uma autoridade final que precisa ser entendida com coerência, a gente se apega a esses vícios de maneira muito forte e a gente tende à incredulidade lendo a Bíblia. E eu vou aprofundar um pouco mais isso durante a aula, mas entendam a gravidade disso. Pessoas que muitas vezes, lendo a Bíblia, ainda assim permanecem incrédulas. Ainda assim permanecem distantes de muitas verdades. Por quê? Porque não entendem as Escrituras como autoridade final, como palavra de Deus. Talvez como um livro histórico, talvez como um livro de filosofias bonitas. E não é incomum nós vermos vários coachings da nossa geração usando textos bíblicos como princípios para vencer não sei o quê. Mas a verdade de Deus, a verdade do Evangelho apontada pela Escritura é deixada de lado.